a ideologia chegou à cabeça até dos dirigentes sindicais. E isso a gente está generalizando aqui, óbvio, mas a crítica aqui também precisa ser feita. E nesse ponto, eu, enquanto advogado de sindicato, acontece muito olha, estou com um doente, vai lá no advogado, o advogado vai resolver esse problema. Ele talvez, a gente eventualmente consegue resolver um problema aqui, outro ali, mas ele é temporário, porque vem logo, como a exploração ela é cada vez maior, pela lógica do capital ela sempre vai ser maior, a gente acaba resolvendo, mas enxugando o gelo. E há também um processo de clientelização do sindicalismo. O que eu quero dizer com isso? A gente... o sindicato, eu tô pagando, eu já escutei isso bastante, né? Tô pagando o sindicato, você não vai fazer nada por mim, não? Não. Como se o sindicato fosse uma empresa. E não o sindicato, quem faz são os trabalhadores que, né, se sindicalizam. E nisso, a gente perde o sentido político e de luta dos trabalhadores. Então, quando a gente passa essa relação, ou quando o sindicato, por exemplo, o que o sindicato pode fazer por mim em termos de saúde? A gente tem aqui um plano de saúde mais barato aqui com o sindicato. Ao invés de fazer a luta em defesa do SUS, para ter eu sei que mais enfermeiros, eu sei que a categoria de vocês está com, né, um déficit de servidor gigantesco. 2.000 enfermeiros na saúde pública do DF. Quantos? 2.000. 2.000 em déficit. E agora, qual que foi a resposta do governador? Foi contingenciar 500 milhões e suspender as nomeações. Isso impacta em quais trabalhadores? Não é só dos enfermeiros. Não é só dos trabalhadores da saúde. Todo trabalhador, ele tem que defender o SUS para proteger, como uma das medidas, claro, para defender a saúde do trabalhador. Mas, em resposta, o próprio governo federal, governo Lula, governo do PT, hoje isso precisa ser criticado. Ele está oferecendo, ao invés de fazer uma defesa ampla do SUS, a própria terceirização dentro da saúde, a privatização na saúde, a gente está oferecendo o quê? Está fazendo o debate, passa a ser o quê? Um plano de saúde barato, ou seja, privatizando a saúde do trabalhador. Só que, como que a gente faz para romper com essa ideia de que a saúde do trabalhador é um assunto técnico, médico ou do capital, e a gente recoloca ela no centro da ação sindical? Eu acho que esse é o nosso desafio. A pergunta é difícil, pelo menos para mim é difícil. Não, a resposta não é difícil. Vamos lá. Ufa! Temos três questões que precisam ser colocadas, para mim, pelo menos na minha visão, né? Bom, primeiro, eu não me sinto de culpar o capital porque ele explora cada vez mais. É da vocação dele. Agora, o que vai pôr limite a isso é o quê? É o trabalhador organizado. Se não tem organização dos trabalhadores, não é nem de sindicato, uma organização de base, etc., que coloca um freio nas relações de trabalho, quando elas estão acontecendo no vivo do cotidiano, essa exploração, eu não vou conseguir proteger a minha saúde nunca. Quando você vai pegar o exemplo da Itália, aquele dos grupos homogêneos, final dos anos 60, começo dos anos 70, o que você vê? Porque havia uma profunda organização no local de trabalho, que aqueles grupos que vão defender a saúde do trabalhador agem daquele jeito, a ponto de colocar uma situação de duplo poder dentro da Fiat, e a ponto do próprio presidente da Fiat dizer, aqui não tem espaço para dois poderes, não. Mas eles estão defendendo a saúde, é uma coisa que você deveria estar vendo. Não, Fiat é minha. E ele resolve automatizar tudo com aquele grau de automação de 1977, 78, uma precariedade de fazer funcionar robô. Conta um pouco dessa experiência, etc., como é que foi, né, para a gente? Essa experiência começou no final dos anos 60, com a campanha salarial de 69, quando os sindicatos começam a se dar conta que nas grandes empresas, sobretudo do setor metalúrgico, nós temos organizações de bases que confluem aonde? Dentro das direções sindicais, mas confluem também nas células do Partido Comunista.
O que favorecia isso? O trabalho taylorista, né, da linha de montagem. Por quê? Eu estou em contato com todo mundo na minha linha. Estando em contato com todo mundo na minha linha, por exemplo, se eu atrasei, ele me ajuda. Mas se ele atrasa, eu ajudo. Então, a relação de cooperação entre os próprios colegas, etc., esse sentimento de coletividade, ele estava dado. E ele começa a entrar em que ponto? Como é o trabalho operário aqui na Fiat, se ele fosse organizado por nós trabalhadores para proteger a nossa saúde? Essa é a pergunta que os operários se fazem. E eles pensam o trabalho a partir dessa pergunta. Mas isso não cai do céu. Isso nasce do quê? Do enraizamento de uma organização operária que chega a criar uma situação de duplo poder. O sindicato vê isso de bons olhos? Depende. Que eu tenho dirigente sindical que deixa de ser dirigente sindical para voltar a trabalhar na Fiat, porque se dá conta que se ele não voltar a trabalhar na Fiat, ele perde o contato com os trabalhadores da base. Portanto, se ele perde o contato com os trabalhadores da base, como é que ele, não é como é que ele dirige as lutas, mas como é que ele faz a luta acontecer, tendo razão no seio da classe trabalhadora, não em cima. Eu dou uma ordem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aqui no Brasil, esse centralismo burocrático nós somos os sabidos, né? Então você vomita qualquer coisa e tenta arrastar a massa depois. Bom, isso é uma luta das classes, A direção da Fiat fará de tudo para destruir, até chegar ao ponto de dizer, caramba, mas como eles estão fazendo, põe a gente em xeque. Mas eles agora têm o controle do tempo, do ritmo, da cadência, eles conseguem tirar, inclusive, um tempo de descanso dentro da própria linha, dando conta da meta. O que está acontecendo? Então nós temos que voltar a submeter totalmente esse trabalhador à ordem do capital, e isso só pode ser feito como? Com a automação. Porque aí você tem uma submissão total. Corpo, alma, mente, separa os indivíduos, cada um fica atrás de um biombo, movendo lá o seu teclado, etc., movendo o robô através do seu teclado. Ninguém se relaciona com mais ninguém, ninguém encontra mais ninguém. E essa rede de solidariedade que eu falava lá atrás se frantuma, se rompe. Formas de resistência estavam vinculadas a um determinado tipo de trabalho, que gerava determinadas relações. Aqui no Brasil, o que eu tenho? Quando o grosso dessas relações for desmontado, definitivamente, 1985, milhares de dirigentes sindicais, militantes, ativistas são demitidos depois das greves de 85. E eu tenho, a partir de 86, uma retomada dentro dos locais de trabalho sem ninguém sabendo se defender, ou todo mundo assustado. E agora, claro, com o patrão podendo mandar mais, porque sabe que ninguém faz o contraponto. Então, esse é um dos elementos dessa história toda. Então, vamos lá. Estamos desprezando o capital? Não, estamos dizendo, olha, não temos quem ponha freio. Nunca como agora nós tivemos tantos estudos sobre a saúde do trabalhador, nunca como agora nós assinamos tantas teses sobre a saúde do trabalhador, e nunca como agora nós não tivemos um exército para implantar essa jossa. Tem a discussão sobre o processo de diversificação também do trabalho, né? O setor de serviços no Brasil cresceu muito, né? Principalmente com o processo de desindustrialização. É tudo. Né? Que é uma classe trabalhadora mais diversa, que é o que a gente tem discutido, inclusive, lá no Sindicato dos Enfermeiros. Nós temos uma categoria que ela é feminina, né? E também tem uma identificação LGBTQIA+, também, de como a gente consegue atrair, através da subjetividade dessa classe, para a luta, né? Porque o sindicalismo tradicional também, ele era muito chão de fábrica, né? Então, tem um processo de diversificação da nossa classe, que adentra mais no setor de serviços também, com uma composição mais colorida, né? Com mulheres, a população negra, LGBTQIA+. E é um desafio, acho que, do sindicalismo também pensar como organiza também. Então. E existe uma dificuldade do sindicalismo tradicional em pensar essas pautas, né? Muitas vezes tem um rechaço, uma dificuldade de enxergar como você faz uma discussão com um recorte de classe para esses grupos, né? Tendo a discussão sobre interseccionalidade, né? De gênero, perfeito, raça e classe, e que o sindicalismo precisa se atualizar também nesse sentido. A saúde do trabalhador tem uma dimensão dela que eu acho que é muito interessante, que ela é caudatária do modelo operário italiano, o Adorno principalmente, que é da
comunidade científica ampliada, em resumo, a academia diz que a academia por si só ela não ia dar respostas, né, aos problemas da sociedade. As universidades. Não ia dar resposta. Que eu precisava do olhar da população e do trabalhador nesse sentido, porque politicamente é o que movimentaria, né? A saúde do trabalhador herda um pouco disso, né? Dentro do seu enfoque, e aí utilizando mais uma discussão institucional, programática, talvez até acadêmica, alguns aspectos são considerados nessa discussão de como ver o problema, né? A gente tem um enfoque que ele é ecossistêmico, né? A ecologia humana, né? A vigilância da saúde do trabalhador, ela olha um pouco para as determinações da classe trabalhadora, né? Ou seja, esse processo de experiência, né? Como eu enxergo, como mulher, como negro, negra, como LGBTQIA+, a minha relação com o processo de existência, né? De produção e reprodução. Isso é um elemento interessante dentro da saúde do trabalhador, que eu tento, por exemplo, absorver um pouco para a nossa atuação sindical, que é como essa dor ela chega lá na pessoa que está lá na ponta, para eu tentar dialogar com essa pessoa. E aí, obviamente, a gente precisa abrir mão de um bocado de certezas que tem dentro do sindicalismo, né? Ou de querer se diferenciar demais, no sentido da palavra de ordem, né? De agitar algo que é muito, muito diferente do que a gente está vivenciando, porque eu parto do pressuposto que o processo de desenvolvimento é o de negar o próprio processo. Eu parto dele para eu negá-lo e desenvolvê-lo, né? Então, assim, como é que eu dialogo com esses setores para... e aí eu vejo que dentro do sindicalismo ainda há uma certa resistência, bloqueios, barreiras para esse debate interseccional. Certo. É fato. Isso é fato. Paulo, a primeira vez que ele me viu, ele perguntou assim, ele falou assim, Jorge, eu pensava que você era um cara de 70 anos, de cabelo branco. Caraca, eu estou um pouco, mas... Em momento alguém falou de careca. mas essa percepção que a população tem do movimento sindical. Do sindicalismo. Presidente do sindicato, ele vai ser como? É burocratizado, né? Implantado ali no... E eu acho que a gente tem que virar um pouco de ponta cabeça essa discussão e talvez voltar para essa dinâmica, para esse processo que é existencial, no sentido da relação do trabalho. Como é que está se dando o processo de sofrimento da classe trabalhadora hoje, né? Enxergando que você tem trabalho de plataforma, é uberizado, é fragmentado, está no setor de serviços, tem muita mulher trabalhando, tem muita LGBTQIA+ trabalhando. A partir dessa visão, acho que já é um grande avanço. Porque a partir disso a gente vai criar os instrumentos, na perspectiva de saúde do trabalhador, futuros para a organização, porque também a gente não pode dar não tem a panaceia, né, Emílio? Não tem o remédio também. Eu acho que o processo de movimentação, com os instrumentos que a gente tem dentro da saúde do trabalhador, alinhando obviamente, com o movimento sindical, e aí, obviamente, a gente vai ter que fazer discussão política, econômica, qual a quadra histórica que a gente está, a conjuntura, o que significa hoje esse mundo com guerras intermináveis, né? Guerras infinitas, guerras totais, processo de precarização do trabalho cada vez maior. A gente vai ter que discutir tudo isso, né? E se reinventar como organização.